Sociedade Digital. Salve, salve, habitantes da Sociedade Digital. Sejam todos muito bem-vindos ao programa mais tecnológico do seu rádio, da TV e também da internet. No programa de hoje, nós falamos sobre os centros de inovação das grandes empresas. Muito burburinho no mercado sobre o papel de como as grandes empresas inovam e de como elas influenciam a inovação. A gente ouve muito falar do papel das startups, do papel do empreendedor, mas como as grandes empresas se encaixam nesse contexto? A gente debater esse assunto, eu recebo hoje a Carolina Sevcilk, que é diretora sênior de estratégia e transformação da PepsiCo. Carolina, seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Vou começar falando de ambidestria corporativa. As empresas, principalmente as grandes, precisam manter a roda girando, as luzes ligadas, mas cada vez mais entendem o papel do processo de inovação para a sua estratégia, para manter a sua própria relevância. E aí existem estratégias diferentes para isso. As empresas ambidestras têm algumas pessoas dentro de casa que, de alguma maneira, se responsabilizam por parte desse processo de inovação, mas também vão para o mercado, através de corporate venture capital, através de iniciativas mais isoladas e através de centros de inovação. Quero te pedir um panorama sobre os motivos pelos quais as empresas escolhem cada uma dessas rotas. Primeiro, que eu achei super bacana quando você falou, assim, as empresas escolhem cada uma dessas rotas. Porque eu acho que um primeiro ponto é a gente entender aonde a gente está dentro desse contexto como empresa, né, em termos de maturidade cultural, transformacional, em termos de objetivo e visão estratégica. Eu acho que essa é a primeira coisa, né? Sentar na mesa com os principais stakeholders e falar assim, o que a gente imagina e para onde a gente imagina que a gente vai levar essa corporação. Porque a inovação, ele só não, né? Ele, na verdade, ele está lá como uma pedra fundamental, quase segurando a nossa casinha, né? Então, a gente tem que respirar, a gente tem que mobilizar a organização e, para isso, a gente precisa entender. Então, esse é o primeiro passo, não tem playbook. De algumas empresas que eu já passei, na empresa que eu estou hoje, na PepsiCo, a gente realmente olha isso com muito carinho, né? O que funcionou em uma não necessariamente vai funcionar aqui dentro. Então, primeira coisa, entender qual que é o papel estratégico que a inovação vai ter dentro da organização. Segundo ponto, né, que eu acredito bastante, você falou sobre ser uma área, né, versus uma pessoa ou versus a organização como um todo. Na minha experiência, eu acredito muito que você ter um hub, você ter uma área, ajuda, inclusive, a circular e ser quase um respiro para quando você está naquelas discussões mais pesadas, né? Vamos fazer esse projeto, não vamos fazer esse programa, o que vai ser? Você entra nessa bolha e você respira e fala, puxa, entendi, vamos respirar, vamos entender onde a gente está como organização e a gente vai apostar. Um outro ponto importante, saber o que não vai fazer, né? Porque eu acho que essa é uma agenda também que encanta muito, né? Quando você fala inovação corporativa, VC, CVC, você fica um pouco encantado com isso. Então, saber o que não vai fazer, KPIs super claros, alinhamento de expectativa. Então, eu diria que a gente navega por essas três grandes discussões dentro da empresa, sem falar na cultura organizacional, né? Que não é menor, muito pelo contrário. Eu gosto dessa abordagem do dizer não. Steve Jobs falava muito sobre estratégia dizer não. Tem muita coisa legal para fazer e se uma empresa não tiver um roadmap claro do processo de inovação, muitas vezes acaba se perdendo, dissipando e aí você cai num outro processo que é altamente desafiador, que é medir a inovação. Como se mede o sucesso de iniciativas de inovação, especialmente em grandes empresas? Bom, primeiro tem que medir, tem que mensurar, né? A gente, dentro da onde eu estou hoje, da PepsiCo, a gente mensura por ciclos, né? Entendendo também isso que você falou, tem que ter um portfólio, tem que ter uma visão do teu portfólio de projetos e programas. E falar assim, qual é o nível de maturidade desse programa e desse projeto também. E entender que um projeto que está relacionado com uma melhoria contínua de uma linha que eu já tenho hoje para fazer um Cheetos, ele não pode cair na mesma premissa de priorização que um projeto que pode me alavancar um horizonte 2, 3 de uma inovação para a PepsiCo, né? Porque senão é um pouco desleal, porque esse projeto que vai me trazer eficiência amanhã,
ele, na priorização, se eu olhar puramente o número financeiro do hoje, ele vai acabar tirando espaço até da discussão de um projeto, de um produto, de um horizonte 2 e 3. Então, a primeira coisa é a gente ter premissas super claras. Esse projeto, esse programa vai impactar o meu hoje? Vai impactar o meu hoje, entendi. É um programa de eficiência, é um programa de compliance, o que ele é? Quando eu estou falando de um projeto que vai me entregar, vai me habilitar um horizonte 2 e 3 de uma inovação, e aí eu não estou falando só em produto, eu estou falando em processo, estou falando em programa, estou falando em modelo da gente vender, aí a gente começa a levar isso para um outro fórum, para uma discussão. Mas você está correto, no final o bolso é o mesmo. Mas eu brinco também que dentro de uma área de inovação a gente tem projetos, só entre nós aqui, que ficam abaixo do radar. Que a gente aposta e precisa ter uma aposta e que depois ele vai ficar tão grande e vai ser tão impactante positivamente para a companhia que não tem como desplugar. Mas aí, nesse caso, são projetos que você desenvolve internamente? Como é um projeto que voa abaixo do radar numa grande empresa? Boa. Pode ter 2 casos, mas o que eu te trago aqui é um caso que, primeiro, eu acredito muito em inovação colaborativa, né? Então, eu acredito muito que grandes empresas como as nossas já entenderam que a gente não precisa fazer nada sozinho. Primeiro, quando eu olho para fora, o ecossistema do mercado brasileiro é gigantesco e super pulsante, né? Então, é um pouco audacioso da minha parte falar que uma empresa como a PepsiCo consegue chegar dentro desse mercado e falar vou fazer tudo sozinho, de fio a pavio, end-to-end, né? Do campo, do colher a batata, colocar dentro de um pacote de Lay's, de Ruffles. Não. Eu tenho aí um ecossistema gigantesco que pode trabalhar comigo de uma maneira muito positiva e muito colaborativa. Então, normalmente, e hoje de manhã eu estava num desses fóruns, a gente estava decidindo qual era o projeto abaixo do radar, que agora, falando com você, não vai ser mais abaixo do radar, aonde a gente vai levar um parceiro e a gente vai fazer uma prova de conceito. Claro. E nesse modelo, a gente fala muito sobre pensamento ágil, quando uma startup se desenvolve numa fronteira mais convencional, vamos dizer assim. A startup, pelo menos aquele modelo da startup da garagem, que a gente aprendeu a associar ao empreendedor de tecnologia. Quando a gente fala de deep tech é um pouco diferente, porque o processo de prova de conceito, por definição, é outro. Mas em software isso é bastante comum. E quando isso vai para as empresas, essa atribuição das áreas de inovação, desenhando o produto, priorizando o backlog, definindo como as coisas vão funcionar, muitas vezes gira um pouco o acelerador, o ponteiro. Como é o pensamento ágil numa grande organização? Ou tem diferença do pensamento ágil de um startupeiro convencional? Gente, é incrível. Primeiro, sim, tem diferença, né? Então, fato, existe. E também existe uma diferença, e talvez eu tenha uma facilidade, porque eu também levo a área de tecnologia dentro da minha área de estratégia de transformação. Então, eu consigo vivenciar isso no meu dia. Então, sim, tem projetos que vão waterfall, e vão waterfall. Tem projetos como uma digitalização de um B2B, como a digitalização de toda a minha força de vendas, eu não consigo ir waterfall. Eu tenho que ir numa metodologia agile. Porque se eu esperar tudo ficar pronto para o meu vendedor sair na rua, eu não estaria mais aqui, né? E não é isso que queremos. Então, a gente aprende fazendo literalmente. E como que eu aprendo fazendo? Eu tenho muito um ponto que vem comigo desse meu tempo de carreira, que é se cerque de pessoas que te provoquem e de parceiros efetivamente. E como é que é isso? Eu trago parceiros para me ensinar. Então, senta comigo, senta com o meu time, senta com o meu time de tecnologia, senta com o time de vendas e vamos entender a diferença. Dá sempre certo? Não. Eu estou 1 ano e meio rodando um projeto, primeiro projeto que eu posso dizer que rodou 100% agile dentro da companhia, e eu digo para você que eu saí de reuniões, que eu tinha reuniões diárias com o time, e agora a gente estendeu isso para reunião quinzenal com o Estirco. Isso foi um super ganho, né? Um super ganho. Para mim, isso mostra um amadurecimento. Como sprint mesmo? São reuniões... Não, os sprints são feitos... os sprints são feitos mais com o time, com a operação em si. Tá. Mas você imagina... que você mencionava... Era com o Estirco mesmo. Ah, tá. Era com o Estirco para ele falar assim, não, mas você me prometeu que você ia entregar isso nessa semana e você não me entregou isso, você me entregou
Sim, mas você entende que a gente priorizou isso que eu te entreguei, destravou isso que estava naquele sprint? Aí começa a dar bug. Claro. Né? Porque você falou, não, mas você falou que ia me entregar X, Y, Z, você me entregou W. Mas no final, a jornada está mantida. Não, está mantida, Carol. Eu falei, é isso que importa. O vendedor está recebendo da maneira que precisa, o produto está chegando da maneira que precisa. Pode deixar que a parte de tech a gente vai resolver junto com o negócio. Mas é muito bacana, André, ver essa relação entre o negócio se aproximando da tecnologia e a tecnologia, o pessoal de tech, que muitas vezes só era lembrado quando não dava certo alguma coisa, se aproximando do negócio e, inclusive, redesenhando o que o negócio imaginava que deveria ser a jornada. Tem uma tese sobre Customer-Centric Organizations que fala sobre essa dissonância entre o que faz uma área de tecnologia ser competente ou não. Como se mede, qual a régua que se usa para tratar a tecnologia. E muitas vezes, como atender o cliente interno foi o grande KPI da área de tecnologia, eles estavam menos preocupados com o resultado efetivo de uma interface, de um produto. Pensava naquilo que o cliente interno queria e ponto final. Quando essa chave virou um pouco e as empresas começaram a entender que colocar tecnologia e negócio remando na mesma direção e eventualmente até criar alguma tensão positiva, né? Sim, entre o pensamento, entre o que o cliente pediu e o que a área de tecnologia entende que pode ser melhor para uma interface, para uma funcionalidade, que isso funciona bem. Qual a sua visão sobre essa... Funciona. Eu também acho. Funciona e eu acho que todo mundo ganha. A gente ganha em agilidade de entrega de um produto, a gente ganha em eficiência. E eu vi isso nesse projeto realmente de digitalização, né, de todo o meu B2B, pensamento de B2B, de digitalização da jornada do meu customer e consumer view. É impressionante. Mas é fato. Você começa a entender, inclusive no teu time, na hora que você coloca skills diferentes, hard skills com soft skills, você começa a entender quem tem amplitude, quem não tem amplitude e como que eles se complementam, né? Porque também você colocar uma pessoa de hard tech para definir sem o cara do negócio ali falando com você, vai sair um produto que não necessariamente o cara do negócio visualizou. Então, eu sinto que às vezes a gente precisa de um tradutor. Claro. Né? Mas a partir do momento que o time vai trabalhando em conjunto e as semanas vão passando dos sprints, isso vai se azeitando. Mas não significa que não tem atrito, não significa que não tem esforço, muito. Mas eu super acredito. Fico curioso para entender como se faz prova de conceito numa empresa como a PepsiCo, que em alguns casos, naturalmente, a gente está falando de produtos digitais, e aí algumas dessas inovações são inovações para aumento de eficiência, são inovações que têm como objetivo reduzir custo operacional, automatizar um processo. Enfim, a gente vive uma confusão entre inovação e invenção, e essas coisas não necessariamente são as mesmas. Numa empresa como a PepsiCo, inovação é embalagem de produto? Ou isso é uma outra, ou isso é uma outra área? Como vocês desenham essa estrutura? Um produto em si, ele pode ser visto como uma inovação? Isso cai na esteira dos projetos de inovação que vocês tocam, que você toca? Como é o desenho? Bom, então, inovação, ele não é somente produto. O que a gente fala é que é além de produto. Então, a gente tem 3 verticais para inovação. Você tem inovação de produto, e aí sim, você entra com um novo sabor, você entra com uma nova marca, como a gente está entrando com Tostitos, você entra com uma nova embalagem. E por que inovação de embalagem? Por que embalagem é uma inovação? Porque você pode ter uma embalagem diferenciada para um atacado versus um varejo, ou o produto que chega na tua casa que você pediu via Food Aggregator. Então, isso é uma inovação, né? Atrás disso, tem todo um modelo de negócio que foi inovado, né, e que foi repensado para a embalagem chegar. Então, segundo pilar, modelo de negócio. Então, você tem um pensamento de inovação via um modelo de negócio.
E um terceiro pilar que a gente fala é que inovação sem pessoas não existe, né? Porque quando você está falando sobre a batata que chega, né, leite que chega na tua casa, ou a bebida que você está tomando, você é uma pessoa e foi feito de pessoas para pessoas. Claro. Então, existe um layer muito forte dentro da Pepsi quando a gente olha uma cultura de inovação. E o que é isso? Onde a gente fomenta isso através de valores claros, né? Então, eu diria que são esses 3 pilares que a gente olha inovação. Então, é mais do que um produto. Sim. Tá? E os desenhos de soluções tecnológicas para a redução de custos operacionais eventualmente entram nessa esteira também. Super. Até porque o que a gente fala é que esse exemplo que você deu, para mim, entraria no segundo pilar, que seria a revisão de modelo de negócio. Sim. Então, a hora que eu olho e falo, puxa, eu tenho uma solução que uma startup está vindo me trazer aqui e que ele foi programado para olhar o nível de anomalia que eu tenho na batata que eu pego do campo, só essa discussão que eu tive, eu já posso rever o meu modelo de negócio, o meu modelo de como eu capturo a batata do campo e levo até para o consumidor. Então, isso entra no segundo. Ou quando a gente está falando de uma inovação de produto, quando eu vejo o meu banco de dados de 17 milhões de pessoas e eu consigo colocar à disposição desse banco de dados para eles me ajudarem a escolher qual vai ser o novo sabor de Ruffles, ketchup ou mostarda, por exemplo. Então, lá eu consigo fazer com que o consumidor, que é, né, um dos ativos mais importantes que a gente tem, opinar e direcionar a gente para isso. É uma inovação. Quando a gente começou essa nossa conversa, falei sobre os modelos. Empresas que pregam, pelo menos, a inovação espalhada e não tem ali um departamento responsável pela inovação. O argumento aparentemente faz sentido. A inovação precisa fazer parte do dia a dia de todo mundo, muito embora a gente perceba que, muitas vezes, empresas que se posicionam dessa forma acabam despriorizando a inovação em função do dia a dia. O dia a dia é uma máquina de moer planos. E aí aquela ideia romântica que o Google ajudou a popularizar de 20% do tempo, trabalhando num projeto próprio. No final das contas, nem no Google esse argumento continuou. E na Alphabet, depois, muita gente já saiu falando sobre isso. É uma falácia. E aí tem gente que não, que fala, funciona, mas para um time pequeno. Enfim, a inovação pode, sim, estar espalhada enquanto conceito numa organização. Mas dos modelos que você falou, já vi funcionar como CVC, já vi funcionar como um centro de inovação, já vi empresas que tinham isso de uma forma mais espalhada. Qual se assemelha mais ao modelo de uma empresa brasileira grande, ou não dá para fazer esse tipo de generalização? A gente vai encontrar situações que eventualmente tem empresas iguais, mas com culturas diferentes, e aí um é melhor do que o outro. Como você vê essas diferentes abordagens? Tá. Bom, primeiro eu gosto de reforçar que não tem playbook, né? Mais uma vez, a gente precisa entender a maturidade da empresa para essa pauta de inovação. Então, esse é o primeiro ponto. Mas um ponto, né, que para mim independente se a empresa é uma multi, se é uma brasileira, essa é uma agenda que tem que ser do CEO. Eu já operei de duas maneiras. A agenda não estava respondendo diretamente para o CEO e uma agenda respondendo diretamente para o CEO, né? Como hoje responde direto para o CEO. Agenda respondendo direto para o CEO, a atração é outra, tá? Esse é um ponto. O segundo ponto para mim é que você tem sim, e eu gosto quando você fala, vamos deixar um tempo para a gente trabalhar no seu projeto pessoal, e a gente olha para o pessoal, né, a gente olha para o nosso portfólio. Eu acredito que a gente precisa de muita transparência e claridade nos projetos que a gente tem hoje dentro da companhia, para a gente entender se a gente tem todos os projetos e programas necessários para a gente alavancar a companhia para onde a gente está com a visão. E para isso precisa ter transparência. Até porque, dentro dessa quantidade de projetos, existem pessoas trabalhando por trás. E a gente sabe o quanto escasso a gente tem. Foi o que você falou, né? A gente tem um tempo, uma hora pessoa limitada ali, claro, né? Então, a gente precisa fazer escolhas também baseadas nisso, né? Então, isso é importante. Você tem um projeto de priorização, independente do modelo, né? Que a gente siga, com os principais stakeholders na mesa. Quem eu não deixaria de convidar para essa festa? CEO,
CFO, cara de operação, marketing e legal, jurídico. Convida para a festa. Convida ali para estar sentado junto com você para avaliar tanto a priorização quanto os riscos e oportunidades e o tamanho do impacto na organização. Como outro ponto eu vejo um time que não é sobre a quantidade de pessoas, e sim sobre a qualidade e o que ela traz. Em termos de conhecimento, em termos de bagagem, diversidade de pensamento é importantíssimo, principalmente na hora que você está falando sobre diversificação de portfólio, né? A hora que você vai para um CVC, para um VC, você também precisa entender se você tem os principais recursos e os melhores recursos para estarem operando. E eu brinco que tem uma outra coisa, é comportamental, né? As pessoas precisam ter coragem, né? As pessoas precisam ter uma segurança em volta para a gente poder falar o que vai funcionar e o que não vai funcionar. E talvez o porquê não é uma coisa que até a gente deixaria para um segundo plano. E eu brinco com o meu time. Meu time tem que entrar toda vez numa reunião, principalmente de priorização, e perguntar por que não 3 vezes. Por que não dá para fazer isso? Por que não dá para fazer isso? Por que não dá para fazer isso? Porque grandes organizações como as nossas, diferente talvez de startups e scale-ups, têm um legado muito grande de projetos engavetados, por N motivos, né? E aí sempre surge na reunião, mas isso daqui eu já tentei fazer naquela época. A época é diferente hoje, né? Então, o trazer o porquê não, eu acho importante. Como você compara a maturidade das empresas brasileiras e especialmente das grandes empresas, quando a gente olha uma subsidiária brasileira de uma grande empresa e compara com outros países do mundo e com as suas matrizes? Eu vou te dar essa resposta falando o que a gente conseguiu aprovar dentro da empresa há 1 ano e meio atrás. Há 1 ano e meio atrás, a gente fez um pitch pro Global, que é o PepsiCo Labs Global, que é a área de Open Innovation globalmente na PepsiCo, onde ele tinha como objetivo abrir um hub de inovação na Latinoamérica. E ele estava pensando em outro país. Falei, não, você vai vir aqui para o mercado brasileiro. A hora que o David chegou aqui no mercado brasileiro, a gente explicou o que era o mercado brasileiro, a gente mostrou para ele, ele vivenciou o que era o ecossistema de inovação brasileiro, e ele não teve dúvida. Ele não teve dúvida por quê? Porque aqui ele achou um ecossistema super pujante, e você sabe os números melhor do que eu de como é esse nosso ecossistema no Brasil em termos de startup, scale-up, quantos unicórnios a gente tem, o nível dos nossos profissionais, a vontade, o pulso que a gente tem de sentimento de dono. Então, eu não acho que o Brasil é menor do que ninguém para estar à frente de uma agenda de inovação. Não acho. E sabe o que eu tenho achado interessante, assim, você viu aquele movimento da ACAT, Associação Catarinense de Tecnologia, que tem feito um trabalho muito interessante. E aí você vê South Summit no Sul, você vê os unicórnios que nasceram no Paraná. Você tem o Centro de Estudos Avançados do Recife. Mato Grosso investindo bastante agora em inteligência artificial. Rio, São Paulo, região Sudeste no geral e Minas, Espírito Santo, já tradicionalmente são mercados que trabalham com tecnologia. O Espírito Santo muito por causa do petróleo também. Então, essa visão espalhada pelo país me parece muito promissora. E fazer parte do ecossistema de inovação, conectando essas especializações que, de uma maneira não planejada, mas eficiente, elas vão ganhando algumas peculiaridades em diferentes regiões do Brasil, me parece muito interessante para a organização. É muito, mas a gente tem um ponto aqui, que é por isso que eu acredito. A gente não consegue fazer isso sozinho, como grandes organizações, eu sentada dentro do escritório na JK. Porque na hora que eu tenho... O Brasil é um país continental, né? Esse foi um outro choque também, que quando a gente trouxe o David, que é de Israel, inclusive, ele ficou encantado. Eu falei, David, mas aqui a gente tem um país continental com esses polos que você comentou. Então, o meu grande desafio é como eu acesso esses polos da onde eu tô, né? E aí eu acho que a tecnologia é incrível, porque na hora que você
coloca um hub digital, a hora que você começa a ter os parceiros corretos, né? E que podem te apresentar esses polos, e você, como grande organização, né, tenha claro, num primeiro momento, qual é o use case que você quer trabalhar, nem que isso mude depois que você sente com o seu parceiro ali, com a startup scale-up, para você redesenhar isso. Esse, para mim, é um ponto que a gente trabalha, porque tem tanto hub, é tão pulsante, André, que às vezes você chega a se perder. Sim. Porque é muita coisa que tem. Então, essa ajuda para a gente poder separar também o joio do trigo é importante, né? Processo quase de curadoria. É curadoria. E um scouting, assim, bem importante, assim, pra gente. E a prestação desse serviço acaba tendo valor, porque encurta caminhos que são importantes. Para os dois lados, né? Sim, sem dúvida. Eu acho que é para os dois lados. Concordo. Porque o tempo desses hubs são tão importantes é tão importante quanto o meu tempo, claro. Quanto o tempo da equipe que está ali. Então, na hora que a gente vai mais direcionado, com essa curadoria, conforme você falou, o ganho na agilidade é incrível. E hoje, aí falando especificamente de PepsiCo de novo, vocês têm um centro de inovação que tem esse processo de desenvolvimento e de scouting, de finding dessas startups dentro de casa, com fornecedores que ajudam nessa ideia, mas não é um CVC. Não é um CVC. Então, assim, a gente tem, até para dentro do que você me falou, o que é inovação? Então, eu tenho um R&D Center que só cuida, em Sorocaba, que só cuida de produto. E mexe e toca com o processo junto com a operação, tá? Então, novos sabores, né? É isso. O que a gente tem agora, e a gente lançou há 1 mês e meio atrás, é o PepsiCo Labs, que é uma filial, é um hub, é o primeiro hub da América Latina no mercado brasileiro que vai olhar para a América Latina. Né? E aí sim, dentro disso, eu tenho lá dentro do site e de todo o ativo que a gente faz dentro do ecossistema, a gente tem casos específicos e desafios específicos ali dentro, que tocam o que você já sabe. Indústria 4.0, agronegócio, logística, marketing, tocam ali. Então, os desafios estão ali. E a partir dali, e da minha rede, dentro desses hubs, com parceiros específicos, a gente consegue fazer esse match. Não tem um CVC ainda, para te responder. Ainda. Legal. O ainda é uma belíssima ressalva. Carolina, tinha muitas perguntas para te fazer. Certamente a gente vai se encontrar aqui novamente, mas infelizmente o nosso tempo acabou. Já fui avisado aqui. Olha, tá na hora e... É isso, então eu quero agradecer demais a sua presença, foi um papo muito interessante e é muito legal ver as empresas brasileiras nesse contexto. Na verdade, é muito legal ver o contexto inteiro de inovação no Brasil e também conhecer como uma grande empresa desenha a sua estratégia de inovação e transformação. Bom, conversei com a Carolina Seviciuk, que é diretora sênior de estratégia e transformação da PepsiCo. Carolina, muito obrigado. Obrigada a você. E nós nos encontramos por aqui na semana que vem para seguir explorando os mistérios dessa sociedade cada vez mais digital. Um abraço para você que nos ouve e vê. Tchau, tchau. Sociedade Digital. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.